Olá, gente, tudo bem? Hoje é o nosso 16º? 17º dia dos 21 dias de vídeos longos. Eu peço que, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E o assunto de hoje é: qual é o melhor método para abrir o seu terceiro olho? Ou, em outras palavras, para atingir o nirvana, para encontrar a iluminação espiritual, para atingir o estado luminoso. Enfim, chame do que você quiser, mas a questão é: qual é o melhor método para chegar mais rápido a esse estado de espírito, de elevação, onde você também vai se encontrar com a sua alegria e com a sua paz interior, com a tranquilidade, né, de viver. E eu não sabia se eu dava o plot twist já no início, mas vou dar, que é: não existe método. Sim, gente, não existe melhor método na realidade. Existem vários métodos, mas não existe um melhor. Eu tive a ideia desse assunto de vídeo ontem, porque eu estava conversando com a minha amiga e ela estava comentando sobre uma influencer que tem um método sobre as camadas do ser, né? E ela fala o nome dessas camadas e ela me falando aquilo lá, eu achando aqueles nomes muito complicado e tem que fazer meditação em cima daquela camada e todo um passo a passo, assim, digamos, a ser seguido para ir supostamente abrindo essas camadas. E não só nessa ocasião, mas eu também já me deparei com vários métodos, né? Para quem não sabe, eu sou formada em Reiki, eu tenho Reiki nível 3, eu também já estudei muito a fundo a Kabbalah. Eu sei ler tarô, sim, gente, eu sei ler tarô da Kabbalah também, tenho conhecimento da Kabbalah e também do tarô da Kabbalah, e sei fazer leituras. E eu também sou especialista no método da plataforma Onisciente, que é uma espécie de mesa radiônica. E tem diversos cursos, e sou especialista em YouTube também. Todos os vídeos do Paranormal Experience, já zerei o canal. Já sei sobre xamanismo, sobre Anunnaki, sobre Umbanda, até satanismo. Tudo isso já estudei, já tentei entender pelo menos um pouco de tudo. E a conclusão que eu cheguei após de devagar aí por diversos universos paralelos de espiritualidade é que todos os caminhos levam a Meca, né? Só um modo de dizer. Aliás, o hinduísmo não, o islamismo também te leva a Meca. Vão ter pessoas que vão atingir esse estado luminoso, esse estado de alegria, de felicidade. Também é um momento onde você começa a acessar habilidades mediúnicas e até habilidades sobrenaturais, sim. E eu ainda não tô, obviamente, no estágio mais alto, é tudo um processo. Mas conforme você vai caminhando, você vai abrindo os seus campos mediúnicos. E é muito doido. Igual eu falei outro dia, que eu senti a intuição de ir comprar uma raspadinha de loteria. E eu não compro, porque eu não acredito em sorte. Mas aquele dia eu senti que eu deveria comprar. E eu senti qual local e qual raspadinha eu deveria comprar. Comprei e ganhei um prêmio de cara. Como se assim, os meus campos já estivessem se abrindo tanto, ao ponto de eu até conseguir encontrar um bilhete premiado de raspadinha. Que eu achei muito legal, apesar de ter sido um prêmio pequeno, né? Mas foi como se fosse uma comprovação para mim mesma, dizendo que eu já estou tão conectada com essa minha intuição que às vezes eu recebo comunicações e daí você começa a ter sincronicidades, enfim. E muitas das pessoas que buscam esses canais espirituais, elas querem chegar nesse nível, não só pela questão mediúnica, mas a questão da paz interior, gente. Que eu não sei vocês, mas o meu principal objetivo é a paz interior. Paz interior, tranquilidade, harmonia. É isso, eu acho que todos os seres humanos no planeta deveriam estar buscando. E eu conversando com a minha amiga, e eu não tenho absolutamente nada contra nenhum método. E eu acho que se o método está funcionando, você está gostando, continue com ele. Mas o que eu senti quando eu estudava esses diversos métodos, né? Que em alguns momentos eles podem mais nos confundir do que nos ajudar. Em que sentido? Por exemplo, quem tá assistindo aqui que já ouviu falar da Kabbalah e já chegou a estudar a Kabbalah, eu lembro que eu passava horas vendo vídeos, eu fiz curso, eu li livros sobre Kabbalah. E apesar de eu entender o conceito, né, das sefirotes, os níveis, né, que você vai subindo e tudo mais, eu achava tudo muito confuso. E aqueles nomes, os nomes das sefirotes, e tem os nomes de Deus, e aqueles nomes todos em hebraico. Tem a Kabbalah egípcia e a Kabbalah hebraica, né? Eu estudei um pouco da hebraica, não cheguei na egípcia. E sobre o Egito, eu estudei o hermetismo. Então, enfim, olha só o tanto de coisa que eu pulei de um galho para o outro, tentando entender mais qual que está certo. Porque tem outra coisa, né?
Que eu já comentei aqui no vídeo anterior. Às vezes, ainda mais quando você fica vendo vários influencers de YouTube, é que às vezes você começa a cruzar as informações deles e um discorda do outro em alguns assuntos. E daí você fica, mas afinal, quem está certo? É aquele ali que fala que é isso ou aquele ali que fala que é aquilo? E aquilo me deixava mais nervosa, porque daí eu pensava, então, para eu conseguir usar a Kabbalah na minha vida, porque um dos princípios da Kabbalah diz que a gente pode viver na nossa vida física mesmo a felicidade plena, e a gente pode ser abundante, ter tudo que a gente quer, quer no sentido assim, viver uma vida plena e feliz e cheia de abundância, abundância de saúde, abundância financeira, abundância de alegria, abundância de tudo. E eu achava aquilo legal. Só que eu começava a ver aqueles negócios de nome de Deus e nome da Sefirote e tudo em hebraico. Então, gente, será que eu vou ter que ficar rezando isso aqui e aprender a falar esses nomes? Né? Então, nesse sentido, às vezes o método atrapalha a gente. Por quê? Ele vai fazer com que você gere dentro de você sentimentos de angústia, ansiedade e medo. O medo de não conseguir entender o método. Eu já tive muito isso. E, gente, se você consegue ter paz interior e estudar um método e levar isso com calma, tudo bem. Estou falando aqui para as pessoas ansiosas como eu. Agora, se como eu, você fica desesperado, você quer aprender e você fica agoniado querendo entender aquilo lá, às vezes o método piora. Por quê? Eu ficava ansiosa, eu ficava com medo de não aprender. E daí eu pensava, meu Deus, então eu tenho que aprender isso, senão eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Enfim, acho que eu expliquei bem aqui, né? E acontece que, às vezes, vai ter uma senhorinha lá no interior do Amapá, que vive em uma cidade de 1000 habitantes, que vai atingir o estado luminoso muito antes de você, sem nunca ter tido contato com nenhum desses métodos, ou com nenhuma dessas informações. Às vezes ela só ia na igreja católica, e ela era benzedeira, e ela atingiu o estado luminoso, entende? Então, o método utilizado e a religião a qual você faz parte é irrelevante. É irrelevante mesmo. Nossa, mas aí deixou a gente mais confuso, né? Porque se não tem método, então qual que é o método, né? Então aqui eu vou passar o meu método. Gente, isso aqui é uma cópia do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei como foi a jornada de vocês, mas a minha jornada começou no Espiritismo. Aí depois eu comecei a sentir que o Espiritismo não tinha informações suficientes. Comecei a buscar todos esses outros métodos, tentei entender um pouco de tudo para tentar descobrir onde estava a verdade. E o que aconteceu? Acabei voltando para o Espiritismo. E relendo as obras espíritas, dentre elas o Evangelho e os livros do André Luiz, eu percebo que realmente aqui está a nata da nata do que realmente importa. E logo no início do Evangelho, na introdução ainda, o que o Allan Kardec fala? Eu vou ler para vocês. Eu até grifei aqui, ó. A maioria está mais interessada na parte mística do que na parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Quantos de nós, às vezes, não estamos mais preocupados na parte mística do que na parte moral? No sentido de que, por exemplo, quando eu estava tentando entender Anunnakis, afinal, os Anunnakis, o Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento, ele é Anunnaki? Não é? Ou os Anunnaki e Javé são a mesma pessoa? Não são? O que tá certo? Ou é extraterrestre? Javé, ele é o criador do universo ou ele é um ET? Não sei. Não sei. E aquilo começou a me fazer entrar em parafuso. Por quê? Porque eu estava me preocupando mais com a parte mística do que com a parte moral. A mesma coisa vale para Kabbalah. A gente escuta, né, que pessoas que seguiam a Kabbalah, né, se tornavam até, digamos assim, mágicos. E a gente fica tão pensando, nossa, mas como que será que eles conseguiam isso? Porque a gente está mais preocupado com a parte mística do que com a parte moral. Aí mais pra frente, ele diz ainda na introdução, gente, na introdução, que disso resulta que para que tudo que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual, sem autenticidade, que elas devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou tal espírito e que haveria imprudência em aceitá-las e promulgá-las levianamente, como verdades absolutas. Por que que o Allan Kardec digamos assim, se limitou a escrever, né, as coisas que escreveu? Por que que Allan Kardec não falou sobre Anunnaki? Não entrou nos domínios do Velho Testamento? Afinal, aquilo é verdade ou não é? Quem que escreveu aquilo? Qual parte a gente considera ser Deus mesmo? Qual parte não é, né? Porque existe muitas teorias em relação a isso, muitos youtubers que falam, né, sobre essas coisas e citam, né?
Mas o que o Allan Kardec percebeu? Que havia uma concordância mundial, que ele até falou, não importa onde você vá, isso sempre vai ser uma concordância entre os espíritos, que é as questões morais. Sim, e para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, ele falou que foi em mais de 1000 centros espíritas espalhados, tanto pela França quanto pelo resto do mundo, dizendo as mesmas informações e essas informações condizendo entre si, que é a revelação da doutrina espírita. E quando ele diz, né, que saindo das questões morais, quando a gente parte, né, para outros aspectos, como essas revelações místicas, a gente tem que lidar do ponto de vista que aquilo pode ser uma opinião daquele espírito que está te passando a mensagem. Porque qualquer pessoa que esteja na espiritualidade e que já esteja lidando com comunicações com espíritos, sabe que existem espíritos bons e espíritos ruins, e às vezes existem espíritos só que eles se limitam aos conhecimentos deles. A pessoa, no momento que ela falece, ela não vira automaticamente um espírito iluminado. Então, aqueles conhecimentos que ela tinha no corpo físico dela, ela vai levar para o corpo espiritual. E daí, às vezes, uma comunicação que vai te confirmar uma história extremamente mirabolante, às vezes se limita à opinião de um espírito específico. Por isso que, na minha opinião, obviamente, mas o que funcionou para mim, quando eu tento entender tudo e comparar quem que tá certo, quem que tá errado, aquilo me traz mais confusão e mais desespero. Se está te trazendo confusão e desespero, não está servindo para você. Entenda. E os pontos que são realmente relevantes, as coisas que realmente importam, gente, é a sua elevação espiritual. O objetivo de todos os espíritos que estão aqui no planeta Terra, ou em qualquer outro lugar do universo, ou em outros planetas, o objetivo de Jesus Cristo é a elevação espiritual dele. Porque todos os espíritos são feitos simples e ignorantes com o objetivo de evoluir. Nesse meio período, se tem Anunnaki não tem, se tem ET não tem, se Jesus vai vir de nave espacial não vai, isso é irrelevante. Eu gosto de dizer, esteja preparado para as possibilidades. Para quando acontecer, se acontecer de uma forma que você não estava esperando, você não surtar. Mas como vai acontecer é irrelevante, porque o objetivo é a elevação espiritual nossa. Nosso aprendizado. E da mesma forma que Jesus falou, quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus. O que ele quis dizer com isso? Quem não nascer de novo, literalmente. A igreja interpretou como sendo batismo. Mas o que eu entendo é que na época, batismo já era chamado de batismo. Em vários momentos Jesus cita o batismo. Por que naquela hora ele não falou, então, quem não se batizar não entrará no reino dos céus? Ele poderia ter falado, mas não. O que ele falou? Quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E quem não renascer em água e em espírito não entrará no reino dos céus. Se fosse batismo, ele teria falado, quem não se batizar não entrará no reino dos céus. Concorda? Não sei se vocês concordam ou não, mas uma das realidades é a reencarnação. Porque se todo espírito é criado simples e ignorantes, quer dizer que temos que passar para os processos encarnatórios para que a gente vá apurando o nosso espírito. Mas, se estamos aqui encarnados na Terra no momento de transição, quer dizer que estamos preparados também para atingir esse estado de elevação, que é o estado luminoso, que é o estado onde você encontra paz interior e vive uma vida feliz, que Buda falava sobre isso, né? O que você faz para viver uma vida feliz, gente? Que é isso que todo mundo quer. Não sei se é isso que vocês querem, às vezes vocês querem outras coisas, mas que vocês acham que vão levar vocês para isso. Que o objetivo final é esse. A nossa evolução espiritual e a nossa felicidade. Mas como a gente faz para ser feliz? É aí que vem os princípios morais do espiritismo. E que eu percebi que eu comecei aqui, daí depois eu saí e agora voltei para cá, porque eu percebi que é o que é necessário, gente. Jesus Cristo, Buda falava sobre essas mesmas coisas, eu fiz vídeo aqui falando. Que é perdoar o seu inimigo, né? Perdoar o inimigo, amar o próximo. E Jesus Cristo também fala sobre você não se preocupar com o dia de amanhã, cada dia tem o seu mal. Então, leve a vida de uma forma tranquila, tendo fé de que Deus irá prover as coisas para você. E aos poucos, outra coisa que é essencial e que também está totalmente entrelaçado com isso é o estoicismo. O que é o estoicismo? Viver a vida de forma tranquila e se preocupar apenas com o que você tem controle. Se eu vejo uma situação que eu estou insatisfeita com essa situação, e isso aconteceu, gente, por que eu falo sobre isso? Porque isso permitiu eu abrir o meu terceiro olho, e foi depois que eu consegui praticar o estoicismo na prática, que eu comecei até a me comunicar com o mundo espiritual, que eu comecei a receber informação dentro do meu cérebro, porque a tua intuição se abre, igual um trem, assim, na hora que a minha abriu, foi igual uma avalanche dentro da minha cabeça. E isso
todo mundo tem acesso a isso, e todo mundo pode chegar nesse ponto, mas para isso você tem que se desfazer de todas as suas ilusões. Uma das ilusões é que vai ter um método mágico que vai fazer você chegar nesse ponto. Não existe método mágico. Outra coisa é sempre culpar algo externo. Ah, é porque usaram NAC, interferiram no DNA da humanidade, é porque o satanista não sei o quê, e o bandista não sei o quê, é por causa disso que daí não sei o quê. O que as outras pessoas estão fazendo é irrelevante, porque o fora é um reflexo do que está dentro. O Carl Jung falava sobre o conceito de sombra, né? Geralmente aquilo que a gente mais detesta e que a gente mais se incomoda é a nossa própria sombra sendo refletida no outro para mostrar pra gente onde a gente precisa melhorar. Então, o que funcionou comigo? Estoicismo. No momento que eu deixei de me preocupar com o que eu não tinha controle, no momento em que eu comecei a trazer pra minha vida essa ideia de eu não espero mais nada mais, eu só quero tranquilidade. Foi no momento que eu falei isso pra mim mesma, eu falei, cara, não me importa mais. Pode cair a bomba da Rússia, pode ser o que for. Eu só quero silêncio, eu quero viver em paz, eu quero fazer minhas coisinhas do dia a dia. E se Anunnaki, se é ET, tanto faz, só faça em silêncio, entende? No momento que você opta em viver em paz, aí você se desapega das suas próprias ilusões. Quais eram algumas das minhas ilusões, que pode ser algumas das ilusões que vocês também estejam apegados? A ilusão de querer mudar as outras pessoas. Eu ainda sou um pouco, mas hoje eu sou mais desencanada. Uma pessoa extremamente controladora. Porque eu via que a pessoa às vezes não estava fazendo algo da forma correta, e às vezes aquela pessoa, uma pessoa muito próxima a mim, estava até sofrendo por causa das próprias escolhas dela. Aí o que acontecia comigo? Eu sofria porque eu queria ajudar, mas daí eu tentava ajudar e a pessoa não queria, obviamente, ser ajudada, e aquilo me frustrava porque eu via que a pessoa estava sofrendo e eu não queria que ela sofresse. Você já passou por isso? Uma pessoa que você ama muito, você não quer ver ela sofrer de jeito nenhum, você já deu seu sangue por essa pessoa, e ela pega e pisa na sua ajuda e continua no caminho que ela sabe que vai fazer ela sofrer, você sabe, todo mundo sabe, e a pessoa continua nesse caminho. É triste? É triste. Ainda mais por uma pessoa que você realmente gosta. Mas eu tive que me desapegar da ideia de que eu tenho que fazer alguma coisa. Não quer dizer que você não deve ajudar, obviamente. Se for ajudar, você ajude, mas você já ajudou 1 milhão de vezes. E a pessoa pega a sua ajuda, joga na latrina e continua cometendo os mesmos erros, não é mais problema seu. Ah, mas ela está sofrendo, eu gosto muito dela. Mas não é mais problema seu, porque as pessoas têm o livre-arbítrio delas. E você não tem o direito de interferir também no livre-arbítrio delas. Então, mesmo que você queira ajudar, se você forçar a sua ajuda, você não está ajudando. Você está impondo a sua vontade sobre a vontade daquela pessoa. E uma das leis universais é a lei do livre-arbítrio. Você não pode interferir no livre-arbítrio. Essa foi uma das ilusões que eu tive que me livrar. Fui aos poucos me livrando dessas ilusões e de algumas outras, né? Também a ilusão de achar que as pessoas têm que concordar com você. Ninguém tem que concordar com você. Ninguém é obrigado a concordar com você. Então, se alguém vier aqui no meu vídeo e falar, não concordo com você, eu falo, que bom que você tem opinião própria. As pessoas não são obrigadas a concordar. E você tem que aceitar. Mas ele não vê que a opinião dele tá errada? Às vezes tá errado mesmo. Às vezes tá errado mesmo. Mas você vai fazer o quê? Ah, mas a opinião dele está me afetando. Se a opinião dele está te afetando no sentido direto, assim, de que os efeitos estão vindo até você e você está sofrendo por causa do que aquela outra pessoa está fazendo, é porque aquilo era pra vir até você. Que daí no estoicismo você não tem controle sobre o que a outra pessoa está fazendo. E se aquilo trouxer algum infortúnio para a sua vida, é porque era pra acontecer assim. E você continua não tendo controle. Entendeu? O que o estoicismo é? O que eu tenho controle? Eu, Karina de Albuquerque. Eu tenho controle sobre as minhas próprias ações e as minhas próprias emoções. Fora isso, obviamente, se um irmão meu vier pedindo ajuda pra mim, pedindo pra ser resgatado, pedindo qualquer coisa, eu vou ajudar. Porque eu tenho um coração bom e eu gosto de ajudar as pessoas. Mas se eu ajudei uma vez e eu vi que ele foi lá e repetiu a mesma coisa, na próxima vez, quando ele vier pedir ajuda, eu vou falar, sinto muito, mas você lembra que, né? Não insistir. Não insistir. Porque, às vezes, aquela pessoa não quer ajuda também. Você tem que entender isso. E a infelicidade daquela pessoa, você não pode deixar com que aquilo faça você ficar infeliz também. Tentar ajudar sempre. Porém, cada um tem seu livre-arbítrio, cada um está tendo as suas próprias provas. E quando você fica se deixando afetar pelas coisas de fora, você vive infeliz e não resolve o problema. Entende o que eu quero dizer? Não fala, não é pra você não se compadecer do problema dos outros. Obviamente, você faz o que puder pra ajudar. Mas não deixa aquilo fazer com que você fique infeliz.
Porque você, feliz ou infeliz, aquele problema você não tem controle sobre. Entende o que eu quero dizer? Então você pode escolher, vou passar por essa situação de forma feliz ou de forma infeliz. De qualquer jeito aquilo vai acontecer, porque aquilo não depende de você. Entende? O assunto inicial foi, né, sobre qual o melhor método. E a verdade é que não existe melhor método. E se o método em si estiver te causando mais angústia do que te ajudando, abandone esse método. O melhor método, como já dizia Allan Kardec, não estou nem falando que é o espiritismo, gente, mas como já dizia, as pessoas se preocupam muito mais na parte mística do que na parte moral. O método é a moralidade. Só isso. Haja conforme Jesus falou pra gente agir. Haja conforme Buda falou pra gente agir. Tenha consciência das leis do universo, que é a lei do mentalismo. Tudo se origina na mente. Vibração, você atrai aquilo que você vibra. Correspondência, tudo é dentro como fora. E a lei da causa e efeito, que é cada um colhe o que planta. Os efeitos que você está colhendo hoje, às vezes, podem parecer indesejados, mas às vezes é uma semeadura de uma vida passada. Então você pode escolher passar por isso com harmonia e tranquilidade, ou passar por isso com ansiedade, com raiva, com rancor. A escolha é de vocês. E esse é o melhor método, o método de escolher ser feliz. Escolher paz, escolher a tranquilidade. Até pelo jeito que eu falo, dá pra perceber que, gente, eu cheguei nesse ponto porque vocês não têm noção. Eu era a pessoa mais surtada da face da Terra. Eu ainda sou um pouco surtada. Surtada no sentido que, assim, tudo é muito intenso na minha cabeça. Aí era tudo muito intenso pro bem e pro mal. No sentido de que, quando eu me estressava loucamente. Me estressava, assim, de chegar a arrancar cabelo da minha cabeça, ficar sem dormir. E eu cheguei no ponto que eu falei, cara, eu preciso de paz. Eu preciso de paz. Não me interessa mais se tiver caindo um meteoro do lado da minha casa. Eu quero viver com paz. Ah, esses dias meu carro tava com problema. E daí meu marido veio e falou, viu, eu falei que você não devia ter me esperado, não sei o quê, porque eu escolhi um carro ruim. Comprei um carro usado e eu escolhi, em vez de esperar ele, peguei o carro do lixão, assim. O cara lá da revendedora me enganou bonito, me vendeu um carro todo ferrado. E ele, bravo por causa daquilo, o carro todo dia aparecia com um problema diferente. Eu olhei no fundo dos olhos dele e falei assim, até quando você vai ficar bravo por causa disso? O carro já não foi comprado? As coisas já não estão aí? Agora, você pode continuar jogando isso na minha cara até o final dos seus dias, causar briga aqui dentro de casa, causar desentendimento, ou você pode simplesmente aceitar que eu fiz cagada. Eu assumo o meu erro. Eu sei que eu deveria ter esperado e não deveria ter comprado o carro sem você. Mas vai ficar como aprendizado, porque agora não tem nada que eu possa fazer. Eu só posso pegar esse carro e jogar no lixão, só isso. Fora isso, não tem outra coisa. E daí ele parou, pensou. Falou, mas da próxima você espera. Assim, da próxima eu vou esperar. Eu aprendi com o meu erro. Na próxima eu não vou comprar um carro usado sozinho, porque eu não tenho conhecimento nenhum de carro. Entendem? Isso é estoicismo. Já não foi feito? Já não está a merda largada no ventilador? E já se espalhou em tudo? Sim! O que você pode fazer a respeito? Nada. Já está feito. Então já está resolvido também. E agora, estou aqui com o meu carrinho. Ele ainda funciona, ainda me leva para os lugares. E eu sou grata por ele não ter desistido de mim ainda. Mas eu não sei mais por quanto tempo ele irá suportar. Ele já está, que nem eu, não estou suportando. O meu carro, assim, cada hora que eu ligo ele, ele fala, não estou suportando. Mas eu espero que ele aguente pelo menos mais alguns meses. E é isso aí, o vídeo de hoje. Não existe método ideal. Qualquer método que você utilize pode te ajudar. Mas se o método estiver causando ansiedade, agonia, raiva, receio, abandone ele. Sim, você tem o direito de negar as informações que chegam até você. Então, se aquilo está te causando qualquer tipo de perturbação, não aceite. Não aceite. Ah, mas e se for verdade? Não, tanto faz. Se for verdade, se não for... Você vai ter controle sobre isso? Não, então tanto faz, se você aceitar ou não. Tanto faz se Jesus vai vir numa nave espacial ou não, tanto faz. Ah, mas qual que é a marca da besta, qual que não é, e se eu não acertar, se eu acertar, tanto faz. Você só vai saber na hora que acontecer, e se tem Anunnaki ou não, e se a Rússia vai jogar uma bomba aqui no Reino Unido ou não, a gente só vai saber na hora que acontecer. Esses são os exemplos que eu utilizo, porque são coisas que já me atormentaram, por eu não saber. Mas isso
é irrelevante, porque outra coisa que vocês têm que ter fixo na ideia de vocês é que não existe morte. Se não existe morte, que diferença faz? Não existe morte, gente. Ninguém morre. Ninguém. O desencarne é como se fosse uma troca de vestes. É como trocar de roupa. Obviamente que se você provocar o seu desencarne, isso é uma causa que irá gerar um efeito extremamente indesejado. Então não faça isso. Mas quando o momento chegar, por causas naturais ou causas, né, eventuais que não podem ser evitadas, vai ser como uma troca de vestes. Por isso a gente vive tão atormentado, correndo atrás dos próprios, né, colocando a carroça na frente dos bois, atropelando tudo. E no final dos dias, o que é realmente relevante? É isso aqui, ó, moralidade. Viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Isso aqui é importante. Ah, mas eu não gosto de Jesus. Então viva moralmente de acordo com os ensinamentos de Buda. Ah, não gosto de Buda. Então viva moralmente de acordo com os ensinamentos de Maomé. Sei lá, pega qualquer pessoa aí que ensina sobre como viver uma vida digna, uma vida moral. E você vai encontrar a tranquilidade, a felicidade na moralidade e nas pequenas ações do dia a dia. É um amigo que compartilha uma ideia, é um filho, um pai, uma mãe, um parente. Nessas situações você vai encontrar a paz e a tranquilidade. Entende? É isso aí. Era pra ser um vídeo rápido, mas já está com vários minutos. Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa seu comentário. Caso você tenha alguma sugestão, alguma opinião que você queira compartilhar, pode deixar o comentário, mesmo que essa opinião seja contra a minha. E se for contra realmente, eu sinceramente nem ligo muito. Mas se for algo que eu considere relevante, ao ponto de repensar, né, a forma que eu estou fazendo meus vídeos, eu vou considerar. E se for só uma crítica pra atormentar, eu não vou nem me importar. É isso aí, espero que vocês fiquem bem e vejo vocês amanhã.